Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos e bem-vinda à nossa segunda aula desse intensivão 2022 mais organizado. Na aula de ontem, a gente começou a entender um pouquinho mais sobre planejamento, sobre organização. Você entendeu um pouquinho da minha história, eu te mostrei como é que é a roda da vida. Quero saber quem foi que fez. Você conseguiu fazer? Deixa aqui nos comentários para eu ver direitinho, que eu vou estar respondendo aqui. E hoje a gente vai dar mais um passo para planejar o seu 2022 de maneira mais organizada, para você não parar apenas no planejamento, para realmente botar a mão na massa e fazer de fato, sabe? Então pega o que você anotou na aula de ontem e a gente vai continuar de onde a gente parou. Então eu quero perguntar para vocês, qual é o objetivo de vocês? Então pode ser em várias áreas, pode ser um só, falar, nossa, ano passado foi difícil e esse ano eu não morro, né? Eu quero ficar bem emocionalmente. Esse é o objetivo do ano, independentemente do que aconteça. Ah, não, mas eu quero um emprego. Eu acho que eu quero emprego, acho que o emprego vai me ajudar a ter dinheiro, para ter minhas coisas, para ser independente. E é isso. Ou então, ah, não, quero voltar a estudar. Ah, não, quero. Entenderam? Qual que é o objetivo? Tem que ser um só, o mais forte. Então, anotem. Tem gente que não sabe. Eu vou dar como sugestão para vocês entenderem, para vocês escreverem a história de vocês. Não precisa escrever. Minha mãe me teve de parto normal e eu nasci dia 21 de julho de 89. Não. Vocês vão colocar tópicos da história de vocês. Ai, quando que eu lembro que eu era criança? Nossa, eu lembro que eu ganhei uma medalha no prezinho, porque eu fiz uma corrida de... Sabe aquelas corridas de saco? Eu tô inventando, tá? Corrida de saco na festa junina e eu ganhei. Eu fiquei tão feliz. Anota, porque isso é importante. Ai, depois... Nossa, eu dancei na escolinha, não sei... depois, eu era muito boa em português. Entenderam? Para vocês entenderem a trajetória de vocês. Vocês chegaram aqui como? A maioria aqui é jornalista, né? O estudante de jornalismo. Como vocês chegaram onde vocês estão hoje? Né? Então escreva, coloque tópicos de conquistas, aprendizados, desafios, porque vocês têm que se amar, vocês têm que entender que vocês são muito fortes, tá? Eu tô fazendo esse papo de coach quântico sistêmico, sabe? Porque eu acho isso importante, a gente tem que se abraçar esse ano, gente. É isso, tá? E aí tem um negócio que eu coloquei ali, o que você quer? Sabe onde tá escrito ali, eu do futuro? É uma coisa muito complicada. O que é eu do futuro? Vocês já se imaginaram no futuro? Vocês acham que o futuro está logo ali, né? O futuro daqui a pouco é presente. Mas vocês já se imaginaram como é que vai ser ao longo desse ano para vocês? Esse eu do futuro, mas tem duas coisas, tá? Vamos supor que sejam coisas que vocês consigam fazer dentro de casa com a internet e o computador de vocês. Tô falando em coisas principalmente de trabalho, tá? Profissionais, que eu acho que dá para trabalhar esse eu do futuro melhor. Eu, Karina, vocês viram que eu quero, né? Voltar a fazer espanhol, que eu parei em outubro. E eu quero fazer a prova do LB2. Eu não sei se vou fazer esse ano. Mas o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer o processo seletivo do doutorado. E aí eu quero fazer esse ano, mas assim, não com essa culpa de ai, você tem que passar com essa... Eu me forçando, sabe? Eu quero passar. Se eu passar, bem. Se não, amém, sabe assim? Mas eu penso já no meu eu do futuro. Eu já penso nos projetos que eu tenho para fazer aqui para Expand, nos projetos do Karina Celes. Eu não penso muito ainda nas aulas da universidade, porque eu estou esperando o meu horário. Mas a partir do momento que eu tiver meu horário, eu já sei a semana de prova, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu já sei as aulas que eu tenho que montar. Entenderam, gente? E aí, gente, por que eu coloquei eu do futuro voltando? Porque às vezes a gente fica pensando tanto lá no futuro e esquece de fazer as metas aqui para alcançar o futuro. Ou a gente... Isso é o eu do futuro que, tipo, já entende o eu do futuro como se fosse no presente. Você já imagina tanto você no futuro que esquece de construir isso no presente, né? E aí tem outra coisa do eu do futuro que eu quero que vocês pensem. Às vezes vocês não pensam no eu do futuro, né? Porque vocês não conseguem nem imaginar. Vocês acham que tá tão distante, por exemplo, as meninas que estão estudando. Nossa, eu tô no primeiro ano da faculdade. Tá tão distante o quarto ano, eu não penso, nossa, eu nem sei. Não sei nem de nada. Para mim, nem penso no TCC, não sei de nada. Eu não consigo me visualizar, eu só sei que um dia eu vou me formar e vou ter o diploma de jornalismo. Isso, gente, vocês não conseguem construir. Eu sei que vocês vão aprendendo ao longo do tempo, ao longo do semestre, vocês vão ter as disciplinas.
Mas não é só nisso, né? Eu acho que assim, o que eu posso fazer agora que me ajude no que eu quero no futuro, sabe? Eu acho que isso ajuda bastante para vocês começarem a entender o que vocês querem. Tudo bem até aqui? Eu vou passar, tá? E aí tem isso aqui, gente. O que é isso? Procrastinação, né? A tal da procrastinação que vocês se culpam tanto, que muitas vezes vocês fazem e tá tudo bem, porque somos humanos, ninguém é perfeito, gente. Eu procrastino também. Vamos falar um pouquinho de procrastinação, antes de falar da organização? Primeiro, procrastinação não é preguiça. Se abracem novamente. Abracem vocês, é que vocês não estão me vendo, né? Mas abracem vocês mesmos e falam, nossa, é verdade, olha, eu procrastino, mas tá tudo bem. Tem muita gente que fala, nossa, isso é preguiça, né? Não é preguiça. Vamos entender o que é procrastinação? Olha a profundidade do que é ser procrastinador. O que é procrastinador? Deixar as coisas empurrando com a barriga e aí ou não faz nunca, ou vocês deixam isso, tipo, bem em cima do deadline, né? Então, o que é deadline? Aquela entrega que tem o prazo, né? Em cima do prazo. O que pode ser isso? 1. Sintomas de ansiedade. 2. TDAH, que é o desvio de atenção. Transtorno, né, de atenção. Depressão. Aqui, ó, esses 3 eu posso falar. Os de cima, tá? O que eu recomendo se vocês entenderem que são os 3 de cima? Busquem auxílio psicológico, tá bom? Eu não posso falar dessas áreas porque eu não sou psicóloga. Áreas de baixo eu posso falar, tá? Inabilidade de lidar com algum sentimento ou emoção. O que pode ser procrastinação? Medo de vocês errarem. Então, a maioria das minhas alunas que estão inscritas no curso Site para Jornalistas, que ganharam o curso Projetos Jornalísticos Criativos, ainda não fizeram perfeito, né? Não colocaram no ar, que na verdade não é perfeito, tá, gente? Não quero que o projeto seja perfeito. A perfeição ela vai melhorando aos poucos, tá? Não é isso que eu quis dizer. Quando vocês vão... não colocam o projeto no ar por medo de errar. 2, medo de fracassar. Tem gente que já me falou que imagina outra pessoa rindo da cara da pessoa. Gente, quando que isso vai acontecer? Eu demorei um tempo, porque eu também já pensei, eu demorei um tempo para fazer a Expand, porque eu pensei já nos meus pares, como é que os professores da banca do doutorado vão achar eu fazendo um projeto desse? Gente, eu já imaginei várias coisas, tá? Eu enrolei por uns anos e aí eu decidi fazer. E eu espero que esteja dando certo e ajudando mais pessoas. Então, medo de fracassar, principalmente medo de ver o outro como se estivesse rindo da sua cara. Tipo, nossa, eu vou fracassar e o outro vai rir da minha cara porque eu fracassei. Não é assim que acontece, tá, gente? Às vezes a gente tem medo do que o outro vai pensar. Insegurança, pode ser alguma coisa que não faz mais sentido para você. Você ainda deixou na lista das coisas que você tem para fazer, mas não faz mais sentido para você e é por isso que você procrastina, ou esse ideal de ficar perfeito. Também tenho alunas e alunos que não fazem, preferem não fazer, porque se for fazer vai demorar tanto, mas assim, só sai quando ficar perfeito e nunca tá perfeito, então nunca sai. Existe não sei se vocês conhecem, gente, metodologias ágeis. Vocês já ouviram falar nisso? Tem algumas estratégias que, enfim, as startups fazem muito. Errar rápido e corrigir, certo? Então, lembra que para quem participou do projeto Jornalísticos Criativos, eu expliquei uma metodologia que mostra como é que faz isso, né? Eu expliquei como que a gente vai arrumando isso no caminho, tá? Então, gente, não deixem de fazer algo porque vocês vão esperar ficar perfeito. Façam o mínimo, tá? É o produto mínimo viável, tá? Que a gente fala. Então, façam o mínimo que vocês conseguirem, que já possa, né? Que quem for olhar e tal já veja um potencial. Vocês vão melhorando ao longo do caminho. E é isso, gente. Evitem se prender a esse ideal de perfeição, porque isso não existe, tá bom? É só isso que eu queria dizer para vocês, porque é isso que acontece. Se vocês estão procrastinando, um desses itens, tá? E aí a pergunta, por que eu paro no planejamento? Primeiro, isso que eu expliquei, que é distante do eu do futuro ou muito perto do eu do futuro, principalmente isso.
Ai, gente, ó, voltou. Agora eu vou para outro slide. Perguntas para vocês terem foco, tá? Foco. Estamos falando de foco, que é muito aquilo que se fala, né? Todos os profissionais de produtividade falam muito disso, mas assim, eu acho que essas perguntas são melhores do que falar sobre como ter foco. Porque a gente desvia muito rápido, né? Ainda mais com o celular que a gente tem, toda hora tá saindo notificação. Mas só para vocês começarem a se planejar de tudo isso, essas 4 perguntas. O que você pode parar de fazer? Então, algum hábito que você não quer ter mais, tá? Então, só escrever, é uma coisa inicial, gente. 2, o que você pode começar a fazer para atingir algum objetivo, alguma coisa que seja viável, gente. Alguma coisa, objetivo SMART, tá? Ele tem que ser viável, tá bom? Vocês não entenderam alguma coisa, vocês me falem que eu volto. 3, o que você pode fazer mais, ou seja, fazer mais é alguma coisa que você já faz, não é uma coisa que você vai implementar, tá bom? Tem alguma coisa que você pode fazer mais? Eu, no meu caso, eu posso beber mais água, certo? É uma coisa que é importante para minha saúde. 4, o que você pode fazer menos? O que eu posso fazer menos, eu não tenho nem ideia, mas eu teria que pensar. Então, é só uma pergunta, só coloque as perguntas, vocês não vão ter de bate-pronto, para vocês irem fazendo isso ao longo da semana, certo? Então, isso é uma ferramenta para vocês terem mais foco. Essas 4 perguntinhas ajudam, tá bom? Tudo bem? Voltamos lá no planejamento. Então, para vocês entenderem como fazer esse planejamento, certo? Eu coloquei vários porque eu já estou acostumada, mas eu vou sugerir que vocês coloquem as prioridades, pelo menos uma principal e outras 4 ou 5 somente. Por que eu coloquei 26? Porque tem coisas que já estão andando. Tem um que eu já realizei que foi muito estranho, porque eu escrevi isso no final de 2020, tá vendo ali, ó, 16. Comprar uma guitarra amplificador. Gente, meu marido me deu de presente. Eu ganhei. Eu ia juntar dinheiro para comprar, eu ganhei. E aí eu já risquei, fiquei mó feliz. E ele não sabia que eu tinha escrito como prioridade, né? Não é prioridade, mas com umas metas de 2021. E aí eu vou sugerir que vocês coloquem, então, uma principal, dentre todas as áreas, qual que é a mais importante. Por mais que seja difícil, gente, coloque. Ai, a meta é muito difícil, Karina. Coloca, porque depois vocês vão destrinchar em pequenas metas, tá? Em pequenas etapas. Tá bom? Eu coloquei 26, não sigam o que a professora de vocês está mostrando, tá? Porque senão vocês vão se embananar todos, tá? E aí, o que eu faço com isso? Ó, deixa eu voltar nesse planejamento. Coloquei 26, tá? Antes de fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu pego o calendário do ano. Então, janeiro, fevereiro, não o calendário planner, tá bom? Eu pego a agenda, gente. Qualquer coisa eu coloco no Instagram, tá? A agenda que tem lá os espacinhos e coloco assim, metas de janeiro. Entenderam? Então, tem as grandes prioridades que estão aí. Deixa eu pegar aqui, ó. Publicar 2 artigos científicos, tá? Então, a meta 3. Aí, eu vou lá no meu caderno, eu coloco assim, janeiro. Entender o tema que eu quero escrever, tá? E aí, eu posso entender pelo menos o tema e separar os autores que eu quero colocar como referência. E entender qual tipo de pesquisa que eu quero fazer, tá? Tudo bem? Isso é uma coisa que eu vou fazer em janeiro. Aí estudar sobre isso, para fazer minha base. Esqueci o nome. O quadro teórico de referência, o QTR, lembrei. E aí, eu vou colocar isso. Em janeiro eu quero fazer isso. Em fevereiro eu vou escrever por 2 horas por semana. Vou sentar para fazer só isso. Eu vou desligar tudo, ninguém fala comigo. Vou pegar meu sábado de manhã e eu vou pegar os meus livros e eu vou escrever. Eu vou começar a escrever o que eu quero, pelo menos as partes, introdução, desenvolvimento, conclusão. Entenderam, gente? Então, eu sei que em janeiro eu vou fazer uma coisa, em fevereiro eu vou fazer outra, e assim sucessivamente, até chegar no final do ano e ter isso concluído, tá? Sei lá, em junho eu quero enviar para algumas revistas, é isso que eu quero fazer. Entenderam, gente? Isso aqui é planejamento. São coisas assim que dá para vocês resolverem, que dá para vocês colocarem como pequenas metas, tá? Tudo bem?
Agora eu vou falar uma coisa que vocês podem fazer no dia a dia, que é um pouco diferente. Vocês não colocaram lá em janeiro, né? Não coloquei do artigo científico, que em janeiro eu quero separar os autores. Não, eu quero definir o tema e separar os autores, enfim, os teóricos que falam sobre isso, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu já sei onde eu tenho que pesquisar. E aí eu já sei o que fazer e eu tenho que estudar e fazer um fichamento. Vocês sabem o que é fichamento? Para quem trabalha com isso, pesquisador acadêmico, a gente separa alguns trechos dos livros para conseguir embasar a pesquisa, né? Mas aí, quando que eu vou fazer isso? Tá bom, então eu vou olhar minha agenda diária, dentro do mês de janeiro, vamos supor, né? E aí eu sei que quarta-feira eu dou aula e sexta eu dou aula, sei lá, e terça. Eu não sei ainda meus horários desse semestre, mas, por exemplo, terça, quarta e sexta. Ah, tá bom. Quinta, eu posso fazer isso. Então tá. Aí eu vou colocar na quinta, tipo, 1 hora na semana que eu vou entrar, sei lá, entrar no Dédalus da USP, que é o sistema de bibliotecas, e vou colocar lá na quinta o livro, vou ver se eu consigo comprar online, porque eu não consegui na biblioteca, e se eu consigo achar alguma coisa disponível gratuita, certo? E aí sim vocês vão destrinchando em pequenas etapas, conciliando com o trabalho e tudo mais. Então, as dicas. O que tem compromisso com o horário, no caso assim, Karina, mas eu trabalho o dia inteiro, eu tenho 2 trabalhos, tá bom? Coloca lá na sua agenda, ou de papel ou do celular, o horário que você precisa fazer isso. Então, no período da tarde eu vou trabalhar. Ou sei lá, das 9 às 5 eu vou trabalhar. Isso atrapalha muito a gente até voltado a essa forma nossa de pensar das 9 às 5, tá? Que às vezes a gente não trabalha dessa forma. Mas tudo bem. Das 9 às 5 tem o trabalho. Lá dentro você pode fazer a sua lista no caderno. Você sabe que ali é trabalho, então ali tá bloqueado, tá? Você não vai poder fazer nenhuma outra atividade. Eu não vou poder fazer meus artigos científicos. E aí eu coloco lá na minha agenda bloqueado para o trabalho. Eu posso pegar um outro caderno, uma notinha, ou até mesmo na própria agenda e colocar as tarefas que eu tenho que fazer para esse dia. Tudo bem? Isso é fácil, que todo mundo já deve ter feito. Dá para fazer no caderno físico, dá para fazer no Google Agenda. E alguém sabe mexer no Trello aqui, gente? O Trello é uma ferramenta muito importante de ser usada, é muito legal para quem gosta de agendar tudo isso no digital. Quem não gosta de trabalhar no digital, façam tudo no caderno, façam no papel, não tem problema, tá? 2, coisas que você quer implementar, você coloca alarme. Uma coisa que eu tenho que me policiar para tomar cuidado é almoçar ao meio-dia. Eu nunca almoço ao meio-dia. Às vezes eu esqueço, a Dani sabe. Não é esquecer de almoçar, é assim, ó, olha só, eu tô fazendo um negócio importante, eu já vou almoçar. Aí passa 1h30, 2h30, eu falei, calma, eu tenho que almoçar, gente. Se eu não almoço, eu fico doente, eu não posso. Eu tenho isso, porque eu sei como o meu corpo funciona. Então eu coloco alarme. Tá bom? Inclusive até despertou um alarme aqui, que doido. Nem tem nada agora é aula. Eu coloco alarme, então eu sei que ele vai apitar, vai encher meu saco, eu tenho que desligar o alarme, aí tá bom, eu vou levantar para fazer o almoço, ou eu vou levantar para almoçar, né? Sou eu que faço o meu almoço, tá bom? Então, o que você quer implementar, coloca alarme. Mesmo que seja, professora, eu tive uma pedra nos rins, que já aconteceu isso comigo. Eu quero começar a tomar água. Coloca alarme, hora em hora, para tomar meio copinho d'água, certo? Não tem jeito, tem que colocar alarme, senão a gente não implementa. Implementa um tempo. Para criar um hábito, gente, demora alguns dias, algumas semanas, tá bom? Terceiro, divide em tarefas em cada bloco ou a cada 2 horas. Se vocês têm muitas atividades, que nem eu, por exemplo, eu sou proprietária da empresa, eu sou professora universitária, né, numa empresa privada, eu sou youtuber, faço podcast, eu tenho a casa, eu tenho esses projetos, certo? Inclusive eu tenho vários projetos, né? Tenho um projeto como pesquisadora, ainda tem coisa para terminar do mestrado, tem coisa para fazer do doutorado, produção de conteúdo, que a Dani me ajuda muito. Como é que eu faço isso, né? Eu entendo as minhas prioridades da semana ou do mês, vai diminuindo, gente. Coloco em tarefas em cada bloco. Para mim, funciona blocos de espaço. Então, manhã eu faço uma coisa por exemplo, manhã
o dia que eu tenho que limpar a casa. Eu não sei se vocês já perceberam, não sei se acontece isso com vocês, para mim funciona colocar atividades em bloco, então ou toda manhã eu faço uma coisa, depois do almoço eu faço uma coisa à tarde e depois eu faço uma coisa à noite. Ou de 2 em 2 horas, então eu paro, mesmo que eu estiver no auge do momento do trabalho. Faço 2 horas de leitura ou de, enfim, escrever artigo, e aí depois eu faço 2 horas de montar a aula e outras 2 horas de não sei o quê, tá? Isso é uma outra estratégia. Mas aí, entre elas, descansa um pouquinho, dá uma respirada, vai, levanta, estica a perna, porque senão vai ficar igual a mim, com problema na lombar, tá? Que mais? Tudo bem, gente? Eu tô falando muita coisa? Me coloquem aí, tá? Se for muito ruim, tiver muita coisa, vocês me falem. Uma outra coisa que funciona, acho que é isso, assim. Sim, lembrei. Dentro dessa questão de bloco, uma parte na manhã faz 2 coisas só, à tarde faz outras 2 coisas, ou enfim, uma coisa só. Eu mesclo ao longo da semana, que eu tenho um pouco mais de... Eu consigo modificar isso, né, por conta do meu trabalho e tal. Quem não puder fazer isso não tem problema, tá? Mas meu trabalho é um pouco mais flexível, não em relação ao horário, em relação ao que fazer, tá? Um pouco solto. Eu consigo mesclar uma atividade que trabalha muito mental e uma outra atividade no próximo bloco que trabalha o físico, por exemplo. Então, no dia que eu separei, sei lá, tô de folga na sexta-feira, de manhã eu limpo a casa. O que é isso? Atividade física, tá? Você mexe com o corpo. Então, o nosso próprio cérebro entende de um jeito. Ele tem um estímulo diferente. Beleza, nessas 2 horas eu limpei a casa, ok, agora eu vou mudar o estímulo. Vocês entenderam, gente? Estímulos diferentes em blocos de tempo. A outra atividade eu vou pegar um livro de um autor que eu preciso para o meu artigo científico. Então, eu vou sentar, não vou me mexer, pode cair o mundo, eu vou sentar e vou ler meia hora, 1 hora daquele livro. E vou fazer anotações. Ponto. Entenderam, gente? Então, isso é uma coisa que funciona. Acho que é uma das coisas que mais funcionou para que eu conseguisse fazer as minhas coisas ao longo dos anos, tá? E aí, por quê? Pra gente entender esse limite, né? Que às vezes, se eu piscar, gente, se eu esquecer que eu sou um ser humano, que eu não sou uma máquina, é muito fácil eu ultrapassar meu limite. Inclusive saiu um negocinho. Ai, gente, um outro risquinho aqui, mas tudo bem. Tá aparecendo pra vocês, pra mim não tá aparecendo. Ai, que bom. Tá aparecendo os risquinhos, né? Certinho ali na lateral do gráfico, né? O que é isso, gente? Esse gráfico é de um livro, Hábitos Atômicos. Eu deixei a referência no final e também deixei no blog para vocês. Entender o seu limite é importante, mas o que é mais importante para vocês se organizarem? 1, paciência. 2, constância, tá? Para que vocês não entrem nessa espiral muito louca de vida que a gente tem, que a gente ou tá preguiçoso ou tá exausto, ou tá acabado, destruído mentalmente, fisicamente, né? Eu sou muito, assim, 80, né? Nem 8 ou 80. Eu sou sempre muito, sabe? Tipo, eu sempre vou até o esforço final. Eu não sei, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, né? Mas eu tenho que entender esse equilíbrio entre preguiça, não fazer nada, e super esforço e ficar estafado e ficar doente. O meio disso é a tal da zona de crescimento, e é uma coisa de longo prazo. Tem que ter constância, não adianta vocês quererem pegar tudo que eu ensinei aqui, agora, e já querer fazer, não tô conseguindo, e tipo, daqui 1 semana parar. Não adianta. Vocês têm que começar a fazer isso ao longo do tempo, nem que vocês precisem colocar alarme, gente, para vocês se organizarem e fazer isso, tá bom? E aí, respeitem essa velocidade de vocês. Tem gente que funciona mais rápido, acelerado, que nem eu, e tem gente que funciona mais devagar, mas ainda assim continua fazendo devagar. Não tem problema, não se comparem ao outro, tá bom? Façam no ritmo de vocês essa organização. E aí vamos entender o que é constância, né? Que é o principal problema de quem começa um projeto. Para vocês saírem da inércia e começar um projeto, eu já falei como faz, né? Para vocês começarem a fazer todas essas ferramentas. E aí, beleza, Karina, comecei um projeto.
Olha só que legal. Comecei, ó, meu projeto jornalístico está aqui, por exemplo, né? Qual que é o principal erro de qualquer projeto que começa a conta no Instagram, começa o meu projeto, é não ter constância. Constância. Quem fala muito de constância é o Camilo Coutinho. Não sei se vocês o conhecem. Ele é um expert em vídeos, edição de vídeos. Eu gosto muito do trabalho dele, tá? É o principal erro, não ter constância. Quem tem projetos para redes sociais, é isso, gente. Constância. Tá bom? Vocês fazem uma semana para outra e tal. E aí, juntando tudo isso, né? Para que pelo menos um projeto saia. Paciência, constância, planejamento com execução. E uma coisa que eu faço sempre, principalmente profissional, mas pessoal também, anotar o que vocês fizeram de bom todos os dias. No final do dia, ó, agora, depois dessa aula, vocês vão pegar uma folha, um papel, um caderno, vocês vão anotar. O que eu fiz de bom hoje? Espero que vocês coloquem. Eu assisti a aula da Karina gratuitamente hoje. Pelo menos isso, né? Espero que vocês gostem. Mas o que mais que eu fiz de bom? Eu tomei 5 copos de água. Ontem eu tomei 4. Legal. Tomei 5 copos de água. Eu comi um almocinho bem gostoso que eu consegui fazer. Eu consegui ter tempo, sei lá, para trabalhar em tal coisa. Tudo bem? É importante, gente, vocês entenderem as vitórias de vocês, tá? E aí, aquilo que eu falei dos blocos, né, de tempo, do fazer aquela meta, né, uma meta grande, a prioridade grande, mas são pequenas metas. Vou dar essa sugestão para vocês. É uma coisa que funciona para mim. Essa imagem eu já postei nos stories, eu acho que eu já postei no feed também. Ela é grudada na minha parede grandona, numa folha sulfite inteira, para eu olhar todos os dias. Porque senão eu me afobo, tá? E aí eu não faço. Regra do ridículo. Vocês já ouviram falar disso? É a mesma coisa que a regra do 1 milímetro, que a regra do 1%, que a regra do 1 minuto, que o nome é Kaizen, né? Kaizen ou Kaizen. É esse super poder de fazer um pouco todos os dias, ou pelo menos de segunda a sexta, dependendo do que for, e descansa no final de semana, se possível. Eu tenho um professor, Humberto Chalub. Humberto Chalub foi meu chefe, que naquele jornal, o Jornal Boqueirão, que eu mostrei para vocês, Humberto Chalub é o diretor do grupo de comunicação da Unisanta, eu acho, né? Não sei direito o nome, eu acho que ele é diretor, não é isso? Que o coordenador é o Robson, enfim. Humberto Chalub foi meu chefe no jornal também, que ele trabalhava lá, e ele falava assim, ele entrava na redação toda segunda-feira e falava: como disse Confúcio, carregai um punhado de areia todos os dias e ao longo de um tempo erguerás uma montanha, tá? É a mesma coisa disso aí, ó, o superpoder de fazer um pouco todos os dias. Então, se vocês têm uma atividade que parece impossível lá na frente, que é muito grande, gente, quebra em coisas menores. Essa regra, ó, o que eu uso para fazer essa regra, tá? Ler uma folha por dia, que é o ridículo, tá? Não façam o que vocês não vão conseguir fazer, tá? Vocês vão implementar um hábito, se vocês nunca leram, que eu acho meio impossível aqui, né? Somos jornalistas, estudantes, a gente sempre tá lendo alguma coisa. Mas, Karina, eu quero ler um livro. Mas eu não tenho esse hábito. O que eu faço? Ler uma página. Mas eu consegui ler 5. Se você ler 5, você não vai ler. Você vai ler 5 num dia, 4 no outro e vai parar. Porque você não criou esse hábito. Então, faça o ridículo, uma coisa que você fala, nossa, se eu não ler uma página no dia, que vai me demorar 5 minutos, isso é ridículo. Isso é um minuto, né? Por exemplo, 1 minuto que eu falei para vocês é tocar violão. Eu preciso treinar, gente. Meu sonho, não sei se vocês perceberam lá nas prioridades, o meu sonho é aprender a tocar solo, guitarra solo. Meu pai é músico, para ele faz de olho fechado, mas ele também trabalha com isso há mais de 50 anos, tá? E eu tenho dificuldade, que minha mão é pequena, meus dedos são pequenos, travados, e eu não consigo fazer solo rápido na guitarra nem no violão. O que eu faço? Todo sábado eu tenho minha parte de, enfim, espiritualidade e tal, e aí depois eu pego meu violão ou a guitarra e toco 1 minuto. 1 minuto, cronometrado. Por quê? Porque eu quero criar esse hábito. Entenderam, gente?
Não é só 1 minuto, pode ser 1 milímetro de alguma coisa, um negocinho pequenininho, ridículo de um negócio grande. Por exemplo, ler uma folha por dia. Sabe o que é ridículo para mim? Estudar 5 minutos de espanhol por dia. Isso para mim é ridículo, tá? 1 minuto de espanhol por dia, sim. Como é que eu vou fazer isso? Abre uma lição e lê uma página lá da lição. Eu quero, sei lá, eu tenho acumulação de papéis, tá? Eu quero escanear um papel e colocar no meu HD externo, um só. Vou fazer por dia ou por semana, tá bom? Regra do ridículo ajuda. Eu consegui muitas coisas com essa regra do ridículo, tá? Quando eu vi, já estava feito. E por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Amanhã nós vamos falar coisas muito legais sobre organização. E eu vou falar também sobre o desafio Organize Seu Tempo e dar dicas rápidas para você se organizar melhor, para você já ir resolvendo aí sua vida. Se você tiver alguma dúvida, me deixa mensagem no Instagram da Expande, @expandecursos, e a gente se vê amanhã.